No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Oremos. Pai Santo, abrimos o teu livro santo mais uma vez neste dia e mais uma vez nesta noite. E pedimos agora, ó Deus, que tu abras os nossos corações, as nossas mentes, para recebermos a tua palavra. Que tu tires do nosso coração todo impedimento, tudo que possa bloquear, obstacular a entrada da tua palavra, a compreensão da tua palavra, a edificação da tua palavra, o fortalecimento que ela nos traz e as verdades absolutas da tua palavra que poderão ser reavivadas em nosso coração nesta noite. Pedimos que tu venhas sobre nós e através de nós, com o teu Santo Espírito, iluminando, encorajando, edificando, trazendo ao teu povo todo o alimento necessário da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Cristo e seu significado. O dia em que a morte morreu. O texto lido do Evangelho de Mateus mostra aquele momento em que Mateus está narrando a vinda de um anjo para anunciar que Jesus não estava mais no túmulo. E eu gosto de lembrar o seguinte: todos os túmulos que vocês visitam, de parentes, ou quando você vai ao cemitério, geralmente você vai encontrar lá, aqui jaz. O nome da pessoa, às vezes algum elogio à pessoa. Se for o túmulo de um crente, um versículo bíblico, mas aqui jaz. Mas no túmulo de Jesus, não tem o aqui jaz. Ele não está aqui. E se você lembrar as três grandes religiões do mundo, o budismo. Dizem que as três religiões do mundo, primeiro tem o budismo, o islamismo e o cristianismo. Onde está o mestre do budismo? No túmulo. Onde está o mestre do islamismo, Maomé? Num túmulo. Onde está o salvador do mundo? O mestre, o cabeça da igreja, o salvador da igreja, o único salvador. Cristo está vivo. Por isso é a única religião verdadeira, absoluta. A única proposta de Deus para a salvação do pecador. E eu quero trabalhar em cima dessa ideia hoje então. Qual o significado? O que a ressurreição traz para mim de aprendizado? Já falamos isso, pronunciado pela boca de um anjo, exatamente o oposto que há em todos os demais túmulos. No meu e no céu, quem sabe, se Cristo não voltar antes, eu queria que Cristo voltasse antes de eu morrer. Aí eu não vou ter no meu túmulo aqui já Paulo Gerson Liano.
Mas se ele não voltar, no meu e no seu vai ter isso. Mas no túmulo de Jesus, ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Ele tinha dito. E ele ressuscitou. Os acontecimentos mais importantes na história humana foram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Disse o apóstolo Paulo: e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo expressa isso na sua primeira carta aos Coríntios 15, 14 e 17. Se Cristo está no túmulo, nós estamos aqui sem nenhum significado, mas ele ressuscitou. E se você olhar para a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos começa falando tudo que Jesus ensinou, fez, e fala das provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. Depois que ele ressuscitou, apareceu por 40 dias. E quando Paulo trata desse assunto na primeira carta, no capítulo 15, ele que fala que não apareceu somente para os discípulos, para os apóstolos. Apareceu para muita gente, provas incontestáveis que ele estava vivo, e vivo para sempre. Apareceu para centenas de pessoas. Então a sua ressurreição, existe uma base de fato histórico para a nossa crença na ressurreição corporal de Cristo, que repousa em mais provas do que qualquer outro acontecimento ocorrido naquela época. E é lógico que a minha proposta nessa noite não é trazer um sermão no sentido somente teológico também, bíblico também, mas quais verdades práticas para a minha vida saber que Jesus está vivo. Que o dia que ele ressuscitou a morte, morreu, porque eu vou ressuscitar com ele. Então a minha proposta aqui nessa noite, o que significa a ressurreição de Cristo para nós? Para mim e para você. Quando eu olho para a Bíblia, eu que creio e devo crer mesmo que ele está vivo para sempre e voltará para nos levar, o que eu posso aprender? Quais lições preciosas para a minha vida, para a minha caminhada, para a minha santificação, para o meu serviço no reino de Deus, para o meu cuidado com a minha família, daí por diante. Queria pensar então, respondendo essa pergunta, o que significa a ressurreição de Cristo para nós, para mim e para você? Significa a presença do Cristo vivo. A presença do Cristo vivo. Esse texto de Mateus 28, 20, eis que sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, saiu da boca do Cristo ressurreto. A chamada grande comissão que ele deu à sua igreja. De ir, de fazer discípulos de todas as nações. Então, a ressurreição de Cristo significa a presença dele conosco. Eu não caminho diariamente sozinho. Eu caminho com Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele é meu divino companheiro no caminho. Haja o que houver, aconteça o que acontecer na minha caminhada, eu não estou sozinho. Ele está vivo e presente comigo, é promessa dele. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou até a volta gloriosa dele, ou até o dia que eu vou estar com ele para todo sempre. Todo sempre. Essa é a nossa esperança, certeza. Depois que Cristo morreu, após a crucificação, os discípulos ficaram tristes, arrasados, havia angústia, desespero, tragédia em meio deles. A vida perdera o seu significado e propósito. Mas quando a ressurreição se tornou evidente, aí os discípulos o quê? Saíram, venceram o desânimo, a tristeza, a angústia, o pessimismo,
a letargia, e saíram o quê? A pregar o Evangelho. Então, crer que Ele está vivo, a presença do Cristo vivo conosco. Eu não posso vê-lo com os olhos físicos, mas um dia haverei de vê-lo assim como Ele é. O teu encontro real com Ele, a sua volta gloriosa, mas a sua presença conosco é constante, é permanente, é marcante. Você acorda de manhã cedo, sai para o seu trabalho, Cristo vivo está com você. Você vai para a academia, Cristo vivo está com você. Você vai para a escola, enfim, Ele está conosco a cada momento em nossa caminhada. Eu não sou um viajor solitário. Posso enfrentar as turbulências da vida, os problemas, as dificuldades, as lutas, as enfermidades. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. A presença de Cristo ressurreto está comigo e com você. Eis o grande diferencial para o pecador salvo. Eu não estou sozinho. A presença dele está comigo. Não posso vê-lo com os olhos físicos, mas posso abraçá-lo a cada dia pela fé. Que Ele está no meu coração, na minha mente, na minha vida. Nas horas mais turbulentas da vida, Ele está comigo. Ele caminha comigo. Ele me fortalece. Ele me consola. Ele me estimula. Ele me capacita. Ele me ama. Ele morreu por mim. Ele está comigo até a consumação dos séculos. Que bênção experimentarmos a presença do Cristo vivo. Os que seguem os demais líderes religiosos seguem um líder morto. Morto. Mas nós não. Seguimos o Cristo vivo, que morreu, ressuscitou e voltará para nos levar. David Livingstone, ele fora missionário na África por muitos anos. E esse homem, David Livingstone, como missionário na África, depois de muitos anos, cerca de 15 anos pelo menos, ele viveu embrenhado na África, sendo missionário, vivendo todas as lutas, dificuldades daquele lugar. Por 30 vezes, ele quase morreu por causa de enfermidades. Por 30 vezes ele ficou raquítico, esquelético, anêmico. Mas ele continuou na África, evangelizando. E diz a história, quando ele voltou para a Inglaterra, ele foi dar uma palestra numa universidade. E na hora adequada, aquele homem se levantou e falou, e perguntou para as pessoas que estavam lá: vocês querem saber por que eu fiquei tantos anos na África cuidando de pessoas, como missionário e como médico? E diz que quando ele se levantou, magro, um dos braços preso ao corpo. Vocês querem saber por que eu fiquei tanto tempo na África? Porque eu trago um dos braços mutilado na luta com o leão. Porque eu enfrentei 30 vezes quase enfermidades fatais. Vocês querem saber? O silêncio tomou conta daquele local. E diz a história que David Livingstone disse o seguinte: eu fiquei todo esse tempo embrenhado na África, evangelizando, pregando Cristo como Salvador e Senhor, resgatando vidas do inferno, porque eu cria na promessa de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Eu sabia que Cristo estava comigo, na vida ou na morte, na saúde ou na doença, com o corpo perfeito ou com o meu braço mutilado por um leão. O que me levou a ficar lá tantos anos foi por amor a Cristo e para proclamar que Cristo é o Salvador e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a ressurreição de Cristo significa também as orações do Cristo vivo. Esse texto do apóstolo Paulo diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou, está à mão direita de Deus e intercede por nós a cada momento. Sabe por que você se mantém firme? Sabe por que você persevera na vida cristã? Não é porque você é um pecador com alto grau espiritual. É porque Jesus, junto ao Pai, intercede por você a cada momento. 3 razões são apresentadas para ninguém condenar os eleitos de Deus. Primeiro, Cristo morreu por nós. Foi Ele que morreu. 2, está vivo e assentado à direita de Deus em posição de poder e autoridade. Está intercedendo por nós. Quando você sai para trabalhar de manhã cedo, você tem intercessor junto ao Pai e o Espírito Santo que intercede dentro de você com gemidos inexprimíveis. Por isso que você continua. Você vence o pecado, vence a tentação. É Jesus que está intercedendo por você, junto ao Pai. Significa que o corpo ressurreto de Jesus Cristo será o padrão de nossos corpos. Diz Paulo em Filipenses: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Sabe como será seu corpo depois da ressurreição? Semelhante ao corpo de Cristo. Um corpo glorificado, glorioso. Um corpo preparado para o céu. Mas o padrão é o corpo de Cristo. Paulo afirma isso aqui em Filipenses 3, 20 e 21. O corpo ressurreto de Jesus Cristo será o padrão de nossos corpos depois da ressurreição. Que bênção, né, saber disso. Que o meu corpo hoje, de humilhação, esse corpo que está em decadência. Alguém já disse que quando você nasce, já começa a morrer. O pecado foi tão danoso, tão maligno, você nasce e já começa a morrer. Até o dia que você parte mesmo. Esse corpo de humilhação, esse corpo corruptível, esse corpo preso ao pecado, um dia será transformado para um corpo igual ao corpo do Cristo ressurreto. Que bênção, que privilégio. Um corpo que não terá mais nenhuma limitação, nenhuma doença, nenhum sofrimento, nenhuma dor. As contingências desse mundo acabaram. E agora serão as maravilhas na presença de Deus. Mas eu caminho para uma quarta coisa. Significa que se cumprirá a promessa da volta de Jesus Cristo. Se você quiser abrir comigo nesse texto de Atos, veja o que diz aí o texto de Atos, sobre a volta gloriosa de Jesus. O Jesus que ressuscitou, voltará. Atos 1, podemos ampliar os versos 10 e 11, que dizem o seguinte: e estando
estando eles com os olhos fitos no céu, estavam lá então os discípulos reunidos, né? E olhando para o céu, enquanto Jesus subia, eis que dois anjos, né? Dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá. Veja a afirmação. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, crermos na ressurreição de Cristo é termos certeza absoluta da sua volta gloriosa. De que forma ele virá? Visivelmente. Todo olho verá. Diz lá em Apocalipse. Nos relatos que encontramos nos evangelhos, diz que ele virá como um relâmpago. Repentinamente. Virá como o ladrão. De forma inesperada. Virá de forma vitoriosa, gloriosa. Virá de forma audível, com clangor de trombeta soando nas alturas. Esse é o Cristo ressurreto, em quem podemos confiar em cada dia. É o nosso líder, guia, Senhor, Salvador, e Ele está vivo para sempre. Lembrar a Páscoa, lembrar o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, é estarmos firmados naquele que não está no túmulo. O cristianismo é o único que tem a pessoa que o estabeleceu como pessoa viva. As demais religiões, todos os líderes estão mortos. Aprendemos hoje que, de acordo com a palavra de Deus, o que significa a ressurreição de Cristo para nós, a presença dele em nossa caminhada a cada dia. Aconteça o que acontecer. Qual será o seu futuro? Como você vai morrer um dia? Você não sabe. Mas uma coisa sabemos: Cristo está conosco. Em quaisquer situações, Ele está conosco. A presença dEle conosco. Podem vir as dificuldades, as enfermidades, perseguição à igreja, martírio dos cristãos. Independe do que possa vir no futuro, Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Ele está comigo, Ele é o divino companheiro no caminho. Ele me dá segurança, certeza absoluta, que eu serei mais do que vencedor através dEle a cada dia. Significa a intercessão, as orações do Cristo vivo. Você está dormindo, Ele está orando por você. Você sai trabalhar de manhã cedo, vai enfrentar dificuldades, Ele está intercedendo pela sua vida, pela sua perseverança, pela sua caminhada com Ele. Significa que o corpo ressurreto de Jesus, que será o padrão de nossos novos corpos depois. Já pensou? O seu corpo depois da morte e da ressurreição vai ser semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Paulo afirma isso com clareza em Filipenses 1, 20 e 21. Significa que se cumprirá a promessa da volta de Jesus Cristo. Ele voltará. Voltará de forma visível, audível, gloriosa, vitoriosa, repentina, para a sua igreja. Para cada um de nós. Que bênção crermos na ressurreição de Cristo. Crermos que o túmulo de Cristo o anjo apareceu. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. E até Cristo voltar, o que você vai enfrentar? Você não sabe, mas Ele sabe. E eu queria terminar a minha mensagem lembrando que esse Cristo
a sua presença conosco, a sua intercessão pela nossa vida, o seu corpo padrão de nossos corpos, e a sua volta gloriosa para buscar a sua igreja, lembra que até isso acontecer, Ele está conosco. Eu me reporto àquele acontecimento de um grande pianista que marcou para tal data e hora um concerto. O local estava abarrotado de pessoas para o concerto do pianista. E enquanto o pianista não adentrava o palco para assumir o piano e executar o seu concerto, o menino que estava na plateia se desvencilhou dos seus pais, correu ao palco, se colocou atrás do piano e começou a dedilhar o piano. E diz a história que a plateia começou a murmurar: onde estão os pais desse menino atrevido, que está tocando o piano do exímio pianista que vai executar um concerto para nosso deleite nesta noite? E enquanto o murmúrio tomou conta da plateia, reclamações, o grande pianista sai de trás das cortinas, adentra o palco, se coloca por trás do menino, coloca suas mãos sobre as mãos do menino e balbucia no ouvido do menino: não pare, toque mais, não pare, toque. E diz a história que diante daquele momento, a plateia que estava em reclamação começou a se deleitar e aplaudir o grande pianista que executava suas músicas com as mãos sobre as mãos daquele menino. Eu gosto de imaginar que na minha caminhada neste mundo, o grande Cristo que morreu para me salvar, que está ressurreto, vivo para sempre, que voltará para me levar, está com as suas mãos sobre a minha vida. Diz: Paulo Gerson, continue. Continue, não pare. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Lutas, enfermidades, turbulências, provações, ou a morte por mim. Não pare. Continue, continue. Esse Cristo está aqui hoje, presente comigo e com você. As mãos dele estão sobre a sua igreja, dizendo para cada um de nós, diante de um mundo que jaz no maligno, dizendo para mim e para você: continue, não pare. Continue a ser cristão autêntico, continue a ser pai autêntico, esposa autêntica, filhos obedientes. Igreja minha, continue. Eu estou com a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não só isso, eu estou presente todos os dias com essa igreja, e voltarei para levar esta igreja. Não pare, continue, até Cristo voltar. Porque Ele, com as mãos sobre nós, nos faz cristãos seguros. Das mãos dele ninguém pode nos arrebatar. E nas mãos dele estamos seguros por toda a eternidade. Cristo ressuscitou. Ele está vivo e voltará para levar a sua igreja. Que bênção cremos nessa mensagem. Vivermos a cada dia com esse Cristo ao nosso lado, ou no leito da enfermidade. Ele vai dizer: não pare, continue, eu estou com você.